Nosso tema, o que você tem feito com os presentes que Deus te dá? Por que eu decidi falar desse tema hoje? Confesso que ontem à noite eu ainda não sabia sobre o que nós iríamos falar. Eu tinha várias ideias, tinha várias coisas que eu queria falar, mas nada mexia para valer com o meu coração. E eu escutei ontem à noite uma palavra, né? O pastor ele falava exatamente sobre os momentos. Será que nós estamos atentos às mudanças que Deus tem feito? O que nós fazemos quando Deus muda algo? Nós vamos ficar nos lamentando ou vamos aproveitar, entender o que realmente Deus tem para as nossas vidas? E aquilo mexeu muito comigo e eu fui para as minhas redes sociais, comecei a dar uma olhada nas fotos, né, antigas, e olhando alguns trabalhos que nós já fizemos com o Ministério Infantil, aquilo foi mexendo comigo. E eu me recordei de uma foto que quando eu mudei para São José, foi a primeira igreja que eu fiquei, e o grupo de crianças, né, era uma foto de um congresso, até eu tentei achar para mostrar aqui hoje para vocês, mas não consegui achar essa foto, não sei onde que eu enfiei. E mas foi esses dias eu achei essa foto e mexeu muito comigo, porque na época eu olhava o grupo lá e eu não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo, não conseguia enxergar a oportunidade que Deus estava me dando. E simplesmente eu vivi. Aqueles dias passaram. E hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, eu acredito que enxergaria a oportunidade de uma maneira diferente. Então, eu não enxerguei, naquele momento, eu não enxerguei que aquela oportunidade era um presente de Deus. E na hora eu fiquei pensando assim, quantas oportunidades nós deixamos passar? Quantas vezes Deus nos dá presentes e nós simplesmente deixamos de lado, não enxergamos aquilo como algo bom, né? É igual uma criança. Você chega no Natal, você dá um presente, a criança abre aquele presente todo animado e simplesmente pega, olha, legal, amou. A criança simplesmente amou o presente. Você vê que realmente a criança amou, mas ela pega aquele presente e deixa de canto. Aí o pai fala assim, poxa, filho, você não queria tanto presente? Poxa, mas você não estava me pedindo tanto isso? E agora eu te dei, tá aí, por que você não tá brincando? Ah, tá bom, pai, eu vou brincar. E brinca um pouquinho, às vezes já quebra na hora. E o pai fica triste. E a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus, ele a cada dia, ele nos oferece presente, né? Já começa, né, de manhã, ele oferece um lindo céu. Uma frase que eu vi esses dias e faz muito sentido e é algo até que eu quero mudar na minha rotina é o quê? O pôr do sol é para todos, né? Agora o nascer do sol é só para aqueles que se esforçam. Então é um presente que Deus dá ali todos os dias para nós, mas nós preferimos muitas vezes ficar dormindo. Eu confesso que eu, ainda hoje, muitas vezes eu fico dormindo, mas é um presente. Quem já viu o nascer do sol sabe como aquilo é revigorante. Nossa, dá uma sensação de paz tão gostosa. Parece que é aquele momento que Deus dá uma passadinha ali especial na terra. E muitas vezes a gente deixa passar esse momento. Muitas vezes a Bíblia fala, né, que ao amanhecer, que ao nascer do sol, que o que Deus fez, o que Deus faz no começo do dia. Então, assim, dá para perceber pela Bíblia que o começo do dia é um momento muito especial. É um momento que a gente pode ter aquele encontro diferente com Deus e a gente deixa passar. Então, esse é um presente que Deus nos dá e que nós não valorizamos. Agora, o que mais? Né? Quais são os presentes? E eu anotei algumas coisas aqui, pode parecer até bobo, mas você vai entender que muitas das vezes a gente já não olha mais com tanto carinho. Por exemplo, os amigos. Ah, eu amo os meus amigos, eu gosto de estar com eles, mas você enxerga todos os amigos que já passaram, você enxerga eles como presente de Deus para sua vida? Como que você trata esses amigos?
Quando você está ali na correria do dia a dia, são pessoas que você realmente tem apoiado, são pessoas que você tem dado aquela atenção especial que merece, ou simplesmente você, é meu amigo, nossa, eu amo ele, mas não, sabe, não cuida, não zela, não traz para perto de você. Esses dias atrás mesmo eu passei por uma situação, assim, pessoal, meio difícil. Eu estava meio triste no dia, né? E eu conversando com a pessoa, assim, Amanda, muitas das vezes as pessoas vêm, eu converso com os meus amigos, né, quando eles estão precisando, mas não sou eu que vou atrás, eles também me procuram. Eles sinalizam para mim, você está sinalizando para os seus amigos, você enxerga que eles são pessoas que estão ali para te ajudar na hora que você precisa, ou você simplesmente veste aquela carcaça, porque a gente gosta, né, de ajudar amigo, de dar aquele apoio, mas você consegue pedir socorro quando necessário? Então, aquela pessoa que está do seu lado, que você gosta, que gosta de você, ela está ali também para ser um apoio na hora que você precisar. Família. Você te amando. Família. Família é lógico que é presente, mas a minha família é problemática. Família problemática também é presente de Deus, sim, senhor, sim, senhora. Não vem me falar porque a sua família é cheia de problema que não é presente de Deus. Com certeza é. Porque, principalmente nós que lidamos com o ministério infantil, quando a gente vai lidar com os pais, vai lidar com uma situação complicada, a gente não pode chegar de qualquer jeito. Agora, se a nossa família é perfeita, a gente não tem que resolver problema nenhum de família, não tem que ter aquele, porque sempre tem um que você tem que ter mais cuidado para falar. Se na sua família não tem isso, o que vai acontecer? Você vai chegar para falar com os pais das crianças e vai falar de qualquer jeito, já vai chegar soltando os problemas, sem aquele carinho, sem, sabe, dar aquele jeito, aquela maciada. Vai chegar e assim, olha pai, olha mãe, a gente precisa conversar, que aconteceu uma situação complicada, você vai chegar, seu filho tá dando problema, porque você não sabe lidar com pessoas difíceis. Agora, se a sua família é problemática, se a sua família tem aquela pessoa que você tem que ter maior cuidadozinho para falar, ela é bênção para o seu ministério. Já tinha parado para pensar nisso? Que essa pessoa problemática é bênção para o seu ministério? Porque se você souber lidar com o seu familiar, que é difícil, você vai saber lidar com qualquer pessoa. E olha só, enxerga essa pessoa hoje como um presente de Deus. Outro presente de Deus, as experiências que nós vivemos. Quando a situação é difícil, na hora a gente não consegue enxergar como bênção. Na hora a gente não consegue enxergar aquilo como uma coisa boa. Mas se você começar a praticar, a enxergar o lado bom de tudo, no momento que está vivendo, as coisas se resolvem muito mais fáceis. Segundo, você vai conseguir tirar ensinamentos, você vai conseguir tirar tanta essência daquele problema. Por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo, você já conseguiu enxergar isso como um presente de Deus para sua vida? Loucura? Sim, a quarentena, ela tem que ser um presente de Deus para sua vida. Como assim? Não, para, agora a tia Amanda ficou doida. Agora a tia Amanda não tá falando coisa com coisa. Quantas das vezes você não reclamava, não chorava, né? Chorava para Deus e falava assim, eu não tenho tempo de orar. A minha vida é corrida, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu não tenho nem tempo para orar de manhã. E agora você está como? Estudando e trabalhando de casa, né? Alguns já voltaram, tudo bem, já voltou a trabalhar, mas quem ainda está 100% com as suas atividades em casa, você precisa levantar tão cedo para estudar? Ou você fala assim, agora fala assim, opa, não preciso, né? Se de repente você levantava 5 horas da manhã para se arrumar, para poder tomar café e chegar a tempo onde você estuda. E agora você pode falar assim, não, agora eu posso levantar 7 horas da manhã, porque agora, né, rapidinho, é só eu trocar de roupa ali e tomar um café, engolir alguma coisa, eu já tô na escola. Você ganhou das 5h30 às 7 horas para você orar e ler a palavra. Você tem aproveitado esse tempo que você ganhou?
esse tempo que você ficava fora, indo de um lugar para outro, você está aproveitando esse tempo? Olha só, isso é um presente de Deus, que muitas das vezes nós estamos deixando passar. Simplesmente porque nós preferimos o quê? Ah, eu vou descansar, eu vou aproveitar para dormir até mais tarde, eu vou aproveitar para jogar um pouquinho no celular. E eu falo porque eu gosto de jogar no celular. Você perde aquele tempinho no celular. E por mais gostoso que seja, por que você não aproveita esse tempinho que você tem a mais para se dedicar na obra do Senhor? Nós que trabalhamos no Ministério Infantil, falamos, né, assim, queria ter tempo para preparar recursos, para fazer isso, para fazer aquilo. E agora, a gente teve tanto, né, as coisas estão começando a voltar ao normal. O que nós fizemos desde o início da quarentena até hoje? Quantos recursos você preparou? Quantas coisas você tirou simplesmente do papel ou do plano das ideias? Ou simplesmente ainda está tudo lá guardado, a quarentena vai acabar, as coisas vão voltar ao normal e você vai falar assim, poxa, não fiz. Olha só, eu precisava daquele recurso, por que eu não aproveitei para fazer? Você ainda tem tempo, faz. Tira as coisas só do plano da imaginação e passa a fazer, passa a pôr em prática. Deus está te dando tempo. E o que você vai fazer com esse tempo? O que você vai fazer com essa experiência que você está tendo agora? É um momento que você pode ser transformador na sua vida. É um momento que você, se você aplicar, se você olhar com carinho, você vai ver que tem muita oportunidade boa. Tem gente falando assim que não viveu em 2020, que se recusa falar que viveu 2020, porque até agora eu não saiu de casa. Assim, eu vivi 2020. Eu com orgulho eu falo, eu vivi. Porque eu tive a oportunidade de levar a mensagem para as crianças de uma maneira que eu nunca tinha levado. Eu me orgulho de falar que em 2020 eu tive a oportunidade de fazer uma live chamando crianças para louvar o Senhor junto comigo. E a gente recebeu o retorno de que elas participaram e amaram. Eu vivi 2020 até hoje, aproveitando da melhor maneira com os meus filhos, com meu marido. Não vivi do jeito que eu queria. Foi do jeito que eu esperava? Não, não foi. Mas dizer que eu não vivi é dizer que eu joguei fora o presente que Deus me deu. E Deus te deu esse ano para ser transformador. Você pode, depois de tudo isso, ser a mesma pessoa. Você já era uma boa pessoa antes de tudo isso. Você já era uma pessoa que se preocupava com a obra de Deus, que se dedicava. Mas Deus te deu esse presente, esse período de quarentena, para você ficar onde? Escondido na caverna? Escondido ali sem fazer nada? Só se lamentando? Ou você vai aproveitar esse presente que Deus está te dando para você fazer algo transformador? Ou você vai aproveitar para realmente pôr em prática aquilo que você tanto tinha desejo? Sabe aqueles recursos que você queria pôr na salinha? Sabe aquele material que você tanto imaginou colar lá na porta da sua sala? Você já preparou? Você já fez? Hoje, enquanto eu assisti o jornal, porque na hora do almoço eu gosto de assistir o jornal, eu vi uma professora, né? Ela estava dando uma entrevista e eu vi os materiais que ela colocou no fundo e aquilo para mim foi como um tapa assim na cara. Porque eu confesso que eu não aproveitei tanto. E quando eu trago um tema para vocês, é porque aquilo já mexeu comigo antes. Eu até agora, se olhar, se eu fiz lives, fiz. Gravei aulas, gravei. Mas eu sinto que eu poderia ter feito mais. E eu desperdicei, até hoje. De alguma forma, eu desperdicei meu tempo. Mas de hoje
até o dia que Deus permitir a gente ficar nessa situação, eu vou fazer algo diferente, eu vou aproveitar. E essa professora que eu citei, ela estava com cada recurso. Ela pegou a mala, ela decorou a mala como se fosse uma casinha. Ela tinha várias caixinhas decoradas. E eu falei assim, meu Deus. E eu tô me acomodando só com o que eu tenho. E tá bom assim, do jeito que tá. Será que tá bom mesmo? O que nós estamos fazendo? O que a gente tem feito quando a gente simplesmente deixa as oportunidades passarem? É como se Deus desse presente, a gente olha aquele presente e fala assim, tá bom, Deus, a gente põe o presente novo na caixinha e deixa ali no canto. É isso que você tem feito com esse presente que Deus te deu? É isso que você tem feito? Se foi isso que você fez até hoje, hoje você tem a oportunidade de mudar. Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. E fazer algo que você vai ter orgulho. Falar assim, eu fiz, eu não deixei passar. É um exemplo. Sabe quando você pede alguém, quando alguém que você ama muito vem a falecer? Aí você, qual que é o normal nós escutarmos? Ah, porque eu podia ter feito mais, porque eu podia ter aproveitado, porque eu podia ter ido visitar, aquela vez que me chamou, eu poderia ter ido. Alguns anos atrás, eu perdi o meu sogro. E quando eu recebi a notícia, meu coração estava em paz. Sabe por quê? Porque sempre que ele chamava a gente para ir na casa dele, nós íamos. Porque sempre que nós tínhamos a oportunidade de viajar juntos, nós viajávamos. Nós reuníamos a família e ia todo mundo. Eu não tive peso, porque eu fiz tudo o que estava ao alcance. Às vezes tinha preguiça, sim. Teve ano que batia a maior preguiça de viajar. Mas ele queria, ele falava que era o momento que ele queria para ir visitar os parentes. E apesar da preguiça, porque com o filho tem que fazer mala, tudo, a gente fazia mala e ia. E eu falo, quando eu voltava, eu falei assim, ainda bem que nós fomos. E quando nós recebemos a notícia que ele tinha partido, eu fiquei em paz. Por que eu falei isso? Porque na obra de Deus, muitas das vezes nós deixamos para depois. Nós falamos, eu não tenho tempo agora, agora não dá. Mas vai chegar uma hora que Deus vai cobrar. Vai chegar uma hora que você vai precisar daquele estudo. Você vai precisar daquela, sabe, aquele curso que você deixou para fazer depois? Você vai precisar dele. E simplesmente você não vai ter, porque você deixou para depois. Aí você vai se lamentar assim, poxa, eu não fiz. Poxa, eu deixei a oportunidade passar. Então não deixa mais. Não deixa os presentes que Deus te dá passarem simplesmente. E falando em curso, você vai, você faz curso, você estuda, participa de congresso, seminário. É uma benção. Ali você fala assim, meu Deus, que presente que o Senhor me deu. Ali, no momento que a gente está numa palestra, num seminário, a gente sente que aquilo foi algo que Deus nos deu. E a gente, sabe, valoriza. Mas e o que você faz? Até na hora que eu comentei o tema da live com meu esposo, eu falei assim, o que você faz com o presente que Deus te dá? Na hora ele brincou, assim, a gente abre. Assim, isso mesmo, a gente abre depois. O que você faz com o presente? Naquele momento que você está num seminário, que você está num curso, numa palestra, você está ali abrindo o presente, está encantado com tudo que Deus tem feito, com tudo que Deus está falando, com tudo que Deus está te ensinando. E o que você faz com isso? Você simplesmente, de novo, põe dentro da caixinha, volta para sua casa com aquele mundo de informação na sua cabeça e fica ali? Simplesmente fica ali e acabou? E tá tudo certo? E você fica, nossa, porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso fazer. E quando você olha, você não fez nada com aquela informação? Você não fez nada de diferente no seu ministério?
Eu vou dar uma dica agora valiosa para você que gosta de ir em seminário, para você que gosta de participar de curso, de palestra, né? Tem milhões de capacitação que a gente participa. E essa dica você vai aplicar em todas as capacitações que você for, todos os seminários. Você vai ser uma coisa, sempre leve o seu caderno, tá? E o que você vai anotar? Você vai sair anotando tudo? Você pode até anotar tudo, mas deixa um espacinho. Por exemplo, aqui o meu caderno está tudo riscado no final, mas pega lá no final do seu caderno e deixa um espaço separado, deixa aquele espaço separado para quê? Você colocar, vamos colocar assim, as sacadas daquele treinamento. Qual foi o insight que você teve? Você, poxa, falou isso, eu posso criar esse material. Vai lá e anota. Criar material para rotina. Relógio do culto. Ah, falou que é importante eu conhecer sobre os direitos das crianças. Você vai anotar aquilo que mexeu com você. Aquilo que você, poxa, eu preciso fazer isso. Você anota. Quando terminar o seminário, a capacitação, aquele período seu de estudo, você vai voltar para essa lista e você vai escolher 3. Escolhe 3. Desses 3 que você escolheu são os mais importantes. Aí desses 3 você vai escolher um e pôr em prática. Não sossega enquanto você não colocar em prática. E de preferência, põe data. Depois que você pôs em prática aquele, vai para o próximo. Porque aí você está usando o presente que Deus te deu. Porque não adianta você participar de trilhões de capacitações, de você ir em tudo quanto é seminário que você vê por aí, e você não aplicar. Ou então, simplesmente, você sai aplicando do seu jeito, né? Você é líder. Você comunicou a sua equipe. Você chegou do seminário, juntou a sua equipe e mostrou para eles o que você aprendeu. Quais são os próximos passos? Quais são as mudanças que vão acontecer no seu ministério? Ou simplesmente você fica esperando que eles entendam, enxerguem as mudanças e aceitem aquilo com a maior naturalidade. Senão ela foi para o seminário, ele foi para o seminário e agora está tudo certo, vai vir mudança. Eles não estão. Lembra que a gente falou na live sobre o conseguir o apoio? Que a pessoa ela não está participando do seu processo criativo? Que foi que desencadeou aquele processo? Então, se você se compromete a participar de capacitações, a participar de seminários, ótimo, um passo excelente. Mas a questão é o que você faz depois. O que você está fazendo com esse conhecimento? Você está transmitindo? Você está levando esse conhecimento para a sua equipe? Eles tiveram a oportunidade de estar com você? A gente não tem como levar todo mundo. Não tem. Né? Seria lindo se a gente tivesse condições de levar os 10 tios e tias que você tem na sua igreja. Né? De repente você pode falar assim, não, só tem um. Mas às vezes não tem. Quanto menor a igreja, menor o recurso. E aí você não consegue levar, mas o que você pode fazer? Se você não pode levar o seu liderado ao seminário, traz o seminário para ele. Traz o conhecimento para ele. Dedica o seu tempo de preparar um material resumindo tudo aquilo que você aprendeu e monta uma capacitação para eles. Para vocês poderem andar no mesmo propósito. A Bíblia, o que ela fala? Que nós não podemos andar em julgo desigual. Isso normalmente fala com relação ao casamento, mas ali a gente está falando, nós estamos juntos. Se você faz isso no seu ministério, se você está num nível e você está deixando a sua equipe num nível abaixo, questão de conhecimento, você está andando em jogo desigual com a sua equipe.
e não vai dar certo. Aí você vai se sentir desgastado, aí vamos voltar aos tempos que a gente já falou, vai se sentir desgastado, vai pensar em desistir, vai ficar se lamentando porque não consegue apoio. E era simplesmente, isso tudo se resolvia se quando você voltasse do seminário, de uma capacitação, você fizesse um resumo, uma apostila, sentasse com a sua equipe e trabalhasse o tema com eles. Juntos preparassem o material. Ia ser muito melhor. Então, quando você vai para esses eventos diversos, abençoadíssimos, eu amo. Infelizmente, esse ano nós não tivemos. Aí é diferente, online e presencial, não se compara. Mas eu amo, é um passo maravilhoso. Mas se você simplesmente deixar ficar com aquilo só para você, é desperdiçado. Quanto vale o que Deus tem te dado? Qual o valor? Será que você consegue hoje olhar para aquilo que você está vivendo? Não vou falar daquilo que você viveu, que o que viveu já passou. Se você não aproveitou, não aproveitou e não vai mudar em nada. Quer dizer, não é que não vai mudar, você pode até abrir um pouco a sua mente, né? Ter uma visão melhor. Mas o que Deus tem te dado hoje, quanto isso vale? De repente você não consegue entender o valor. Eu trouxe aqui duas coisas que quando eu ganhei, eu não percebi o valor. A primeira coisa foi um bem material. Eu ganhei quando eu devia ter o que eu acho que uns 5, 6 anos. Uma tia do meu pai, que era muito rica, ela deu para mim, para minha irmã e para as minhas primas. Para cada uma ela deu uma joia. Quem me conhece sabe que eu não gosto de brinco. Não é que eu não uso por conta da igreja, eu não gosto. Ela me deu esses brincos aqui, lindos. E eu lembro que quando eu ganhei, minha mãe falou o seguinte para mim: Amanda, guarda isso com muito cuidado, porque isso tem um valor altíssimo. Isso tem um valor alto, ainda mais para uma criança de 5, 6 anos. E eu guardei. Tá aqui a prova que eu guardei. Ó. Tem até a caixinha que ela mandou, né? Tem a letra do meu nome, porque ela colocou, né, para cada sobrinha aí com a letra. Certinho, eu guardei. E em determinado momento da minha vida, eu e meu esposo, nós estávamos com dívidas. E eu lembrei do que minha mãe me falou. Isso tem um valor alto. Eu fui vender. Procurei alguém para avaliar esses brincos. Mas aí eu entendi que existia um valor muito maior. Porque o valor que a pessoa passou não ia resolver o meu problema. O valor que a pessoa queria por esse brinco não ia resolver minha vida. Só que aí veio o valor sentimental. Quem foi que deu? Era o jeito que ela sabia expressar o sentimento dela. Um brinco desse tamanho para uma criança, né? Se parar para pensar, é um negócio grande. A criança não vai usar. E ali me veio que o valor sentimental. O quanto que aquilo valia para mim. Eu falei assim, não compensa. Não vai resolver meu problema e eu vou ficar sem algo que é tão memorável. Apesar de eu não usar, não gostar de brinco, eu guardo pelo carinho com que a pessoa me deu. Outro presente já não é algo de, digamos assim, valor financeiro. Mas é um valor para mim inestimável. Eu achei hoje isso aqui e eu confesso que eu já chorei muito. Isso aqui foi uma cartinha que eu recebi. Foi feito por uma aluninha minha de escola dominical, da minha primeira turma de escola dominical. E aqui tem o nome de todos os alunos. Ela fez uma cartinha linda, para que eu sempre me lembrasse deles.
Aqui ela colocou que eu vou ler para vocês. Amanda, esse desenho representa a nossa escolinha dominical. Tem todas as crianças. Eu fiz para você nunca esquecer da gente. Obrigado por tudo que você fez para a gente. Amanda, quando eu fui na igreja, eu te vi, sabia que você era legal. Agora você é muito mais. Todas as crianças gostam muito de você. Assinado, Criança de Deus. Com certeza, na época que eu recebi essa carta, eu me emocionei e me emociono até hoje. Aqui o desenho, na frente seria eu e atrás ela. Eu desconfio que foi ela que fez a Viviane, uma pessoa muito querida para mim até hoje. E ela fez os desenhos, cada aluno que eu tive, ela colocou o nome, e foi ela que desenhou. E eu me alegro porque eu olho para cada um desses nomes. Alguns estão dedicados na obra do Senhor, alguns, infelizmente, estão distantes. Alguns hoje já são casados, com filhos, inclusive ela. Alguns se tornaram namorado da minha sobrinha, Miqueias. E eu olho para esse presente e me emociono. Porque aqui eu vi o resultado de uma obra feita com amor. Aqui eu vi e eu vejo cada vez que eu pego. Sinceramente, eu não lembrava, porque eu tenho uma caixinha que eu guardo todos os desenhos. Todos os desenhos que eu ganho, eu guardo nessa caixinha. Muitos deles não tem nenhum nome. Eu não sei nem quem foi a criança que me deu. Hoje eu já aprendi a colocar o nome nas recordações. Mas ali eu sinto que eu fui especial para alguém. E eu fiz a diferença. Mas será que na época eu enxerguei aquilo como presente? Um presente que Deus estava me dando? E eu aproveitei aquele momento da melhor maneira, ou será que eu simplesmente vivi? Por muito tempo, eu simplesmente vi tanto que eu não tinha noção da diferença que fazia na vida das pessoas. Eu não tinha noção. E fico até meio assim, mexe bastante. Mas hoje você tem a oportunidade de ser diferente. Hoje você tem a oportunidade de enxergar o tempo que você tem no Ministério Infantil como um presente de Deus para a sua vida. E parar de olhar assim simplesmente pelo fato de que é sobrecarregado, que é puxado, que é corrido. Eu queria muito ter achado a foto de novo. Não sei, eu sei que eu tirei da onde estava, guardei num lugar para ficar fácil e esse fácil nunca fica mais fácil, né? Então não achei. Se eu achar, eu ainda posto essa foto para vocês. E aquele grupo, de verdade, eu não percebia que, na época, eu não sentia que eu fazia diferença. Tanto é que eu entreguei. E quando eu olhei aquela foto do congresso, eu regendo ali as crianças, eu pude perceber que eu fazia a diferença. Mas eu não enxerguei aquilo como sendo algo que Deus estava me dando. Eu fui fazendo, simplesmente apertei o botãozinho do piloto automático e fui. Simplesmente fui. Sem curtir. Curta os momentos que você tem no Ministério Infantil. Curta, sabe? Aproveita com alegria. Por mais puxado que seja, mas que você prepare uma super aula.
e só vai um aluno. Aproveite aquele momento que você teve com aquele aluno, que ele foi único. Eu me lembro uma vez que eu fui na escola dominical dar aula para os pequenininhos, e era uma aula tão especial, porque a gente ia falar da crucificação de Jesus. E eu preparei aquela aula assim, achei que a sala ia estar cheia, porque os últimos domingos tinha sido assim. E quando eu cheguei lá, só tinha uma criança. Naquela hora eu podia me... Mas ali Deus já tinha mudado a minha visão. E eu enxerguei ali como um momento especial, meu e dela. E foi uma aula única, né? Eu lembro que até na época eu postei, porque a criança, ela, eu falando ali do que sofreu, e ela vendo na imagem, né, Jesus todo machucadinho, ela pegava assim, fazia carinho, ela pegava o desenho e fazia carinho em Jesus, e dava beijinho tentando consolar. E na hora que ela via as imagens do soldado, ela batia nele, falava assim, feio! E na hora que eu mostrei a imagem dos dois ladrões na cruz junto com Jesus, ela em um, que daí eu contei, né, que um defendeu e o outro ficou brigando com Jesus. Em um ela fazia carinho para confortar e no outro ela brigava. Aquele dia foi tão especial, aquela aula foi tão especial para mim que eu nunca, enquanto minha memória funcionar, eu não vou me esquecer. Mas eu só tive esse momento porque eu aproveitei da melhor forma. Porque eu olhei aquele momento como sendo um presente de Deus, meu e daquela aluna. E eu poderia simplesmente ter falado assim, ah, vamos juntar as salas, só veio um aluno mesmo. Vamos juntar as salas. Eu teria perdido aquele presente que Deus me deu. Aquela, sabe, aquela cena tão linda. E então, assim, mesmo que você vá e não tenha aluno nenhum, mas e se eu for e não tiver nenhum aluno? Você acha que já não aconteceu comigo? Claro que aconteceu. Claro que já fui na escola dominical, preparei uma aula e não foi ninguém. O que eu fiz? Ah, fui toda chateada para a sala dos adultos e fiquei lá assistindo a aula? Uh-uh. Eu fiquei ali na minha sala de escola dominical. E eu aproveitei aquele momento para orar pelos meus alunos. Eu aproveitei aquele momento para interceder ali por cada material. Aproveitei para arrumar o meu armário. Porque eu vi que foi um presente que Deus me deu. Foi um momento que eu precisava para colocar as coisas em ordem. Foi um momento particular meu e Deus. Quer um outro exemplo? Quando teve uma vez tinha sido casamento na igreja, no sábado, e no domingo de manhã eu fui toda animada para a escola dominical. Na época, eu morava um pouco distante da igreja e eu ia a pé. E eu fui, levantei aquele domingo, eu levantei cedo e eu fui super animada. Cheguei lá, a igreja estava vazia. Vazia não, estava fechada. Tinham cancelado a escola dominical e eu não estava sabendo. Eu poderia ter simplesmente ficado triste e voltado para casa. Mas eu olhei assim, falei assim, poxa, né? Teve casamento, a igreja ainda não tinha sido arrumada, não tava lá aquela coisa, né, joga arroz e tal. Eu falei assim, ah, quer saber? Fui lá, pedi a chave da igreja pro pastor, abri a igreja, limpei, varri, cuidei da casa de Deus. Enquanto eu cuidava, eu fui orando, eu fui conversando com o Senhor. E depois já estava tudo limpinho. Eu dobrei meu joelho ali e fiquei com Deus. Eu fui embora da igreja na hora que teria acabado a escola dominical. Foi um momento meu e Deus. Foi um presente que Deus me deu. Eu poderia simplesmente ter ido embora, reclamando, chateado porque ninguém me avisou que eu não teria escola dominical. Mas eu vi que era um momento meu e Deus. Eu aceitei aquele presente. Entenda que quando você aceita esses presentes doidos que Deus dá, são recordações que você vai levar para o resto da sua vida. E eu
quero já caminhar para a gente encerrar essa live com uma frase que me veio. Nós somos resultado das nossas orações mais sinceras. Quando eu me converti, essa frase me veio à mente. De quem é essa frase? Minha. Tá, isso é algo que me veio realmente à mente enquanto hoje à tarde eu pensava, né, sobre o que iria falar com vocês. Porque quando eu decidi, né, criar esse canal Ministério Infantil de Elite, antes por muito tempo eu resisti. Por muito tempo eu falei para o Senhor, eu falei assim, Deus, quem sou eu? Imagina, tem tanta gente tão mais capacitada que eu para falar. Se me perguntaram qual a sua formação, eu vou falar da vida, a experiência que Deus me deu. Não sou pedagoga, muito menos psicopedagoga, não tenho uma graduação com relação a isso. Minha graduação é em administração de empresas. Não tenho. E eu falo assim, meu Deus, quantas pessoas tão capacitadas que tem aí, com formação, com diploma. Mas Deus falou, queria me dar esse presente. E ele usou exatamente esse termo. Um dia ele usou um servo dele, falou assim, estou colocando um grande presente nas tuas mãos. E quando eu tive a oportunidade, quando me veio, surgiu a ideia, né, eu tive o contato, né, com o curso, eu aprendi um pouco sobre essa questão de trazer conhecimento na internet, de trazer, né, realmente começar a trazer algo a mais, saindo só dos livros. E eu fiquei pensando assim, o que eu poderia ensinar, sobre o que eu poderia falar. Eu queria falar sobre tanta coisa. E meu coração ardia. Eu falei assim, ajude líderes de ministério infantil. Eu falei assim, Deus, não vou, imagina, eu não. Mas nós somos resultados das nossas orações mais sinceras. E logo que eu me converti, eu lembro que um dia na igreja, eu escutei falar sobre Billy Graham. E o que foi que eu escutei? Que Billy Graham, ele tinha ido para uma excursão e ali, né, eles foram visitar o local, né, dos missionários. Agora me fugiu o nome, porque eu sou péssima com o nome. Na verdade, para lembrar o nome de Billy Graham, eu tive que pesquisar esse testemunho. E fala, né, conta-se que eles passaram, mostrou ali onde os missionários oravam. E na hora que eles já estavam indo embora, né, já era jovem, o professor sentiu a falta de um aluno, voltou e achou Billy Graham ajoelhado e orando, falando, Deus, faz de novo. Senhor, faz de novo. E ele foi um grande homem de Deus. E quando eu escutei sobre essa oração de Billy Graham e sobre a influência que ele teve, na hora, eu não estava de joelho dobrado, na hora eu fui sincera com Deus. Eu falei assim, Deus, como eu gostaria de fazer a diferença na vida das pessoas. Ai, meu Deus, como eu gostaria. Na época eu devia ter meus 13, 14 anos. Senhor, como eu gostaria de fazer a diferença na vida das pessoas. O tempo passou. Na época a gente nem internet tinha. Entreguei a idade. A gente não tinha internet. Então, assim, fazer a diferença na vida das pessoas era algo difícil de se imaginar como chegar a tantas pessoas. Mas as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando e surgiu essa oportunidade. Surgiu esse desejo de criar esse canal para a gente conversar. E eu me questionando, eu lembro um dia que eu estava questionando com Deus. Falei assim, Deus, por que eu? Né? Colocando exatamente isso que eu já falei para vocês. Por que eu, Deus? Porque tem tantas pessoas capacitadas. Por que você está colocando esse desejo no meu coração? Na hora Deus me levou lá atrás, nos meus 13, 14 anos. Você lembra? Quando você orou, que você queria fazer a diferença na vida das pessoas? Tá aí a oportunidade. Você não disse que você queria poder ajudar tantas pessoas? Tá aí a oportunidade. Tá aí o grande presente que eu estou te dando.
Foi a hora que eu parei de desculpa. E eu meti as caras e eu vim. Fácil? Não é. Não é fácil. Para mim está sendo extremamente desafiador estar toda semana aqui falando com vocês. Escolher um tema, tentar acertar aquilo que vai chegar até vocês e vai fazer a diferença. É muito desafiador para mim. Talvez daqui a algum tempo isso seja mais natural. Mas por enquanto, não está sendo fácil. Chegar aqui todas as segundas, ficar esperando a 4h44 e apertar esse play para começar essa live. Mas foi o presente que Deus me deu. Porque lá atrás eu orei. Foi sincero. Deus olhou e viu ali que era algo que realmente eu queria. O que seu coração desejou um dia? O que lá atrás você ouviu alguém falar e você falou assim, nossa, como eu gostaria. Como eu gostaria de fazer algo assim. Gente, eu não tenho a menor pretensão de ser igual Billy Graham. Pelo amor de Deus, não pense nisso. Que, né, é surreal. Mas se eu souber um dia que eu fiz a diferença na vida de uma tia do Ministério Infantil, para mim ali já compensou tudo. Se eu souber que teve uma igreja, que teve um Ministério Infantil renovado por conta desse trabalho, para mim já compensou tudo. Porque foi o presente que Deus me deu. E hoje eu agarro com todas as forças as oportunidades que Deus me dá. E eu espero que a partir de hoje você também agarre. Aproveita, usa essa quarentena que nós estamos vivendo para ser um presente de Deus para a sua vida. Aproveite, não saia disso tudo da mesma forma que você começou. Não saia dessa quarentena da mesma maneira que você começou. Não deixe o seu ministério infantil continuar do mesmo jeito que estava. Mas aproveite a partir de hoje essa oportunidade como algo único, transformador na sua vida. Enxergue esse momento tão complicado que nós estamos vivendo como uma bênção para você e para o seu ministério. Tá certo? Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu realmente desejo para vocês uma semana de bênçãos, uma semana da presença do Senhor. Quero encerrar essa live assim como nós começamos. Eu quero encerrar com uma oração para que você possa se sentir renovado, para que você possa se sentir fortalecido para continuar a fazer a obra de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor Deus, que acompanhou, que assistiu essa live, ou mesmo que tenha assistido depois, meu Pai. Mas eu te peço, faça uma transformação na vida dessa pessoa. Que a partir de hoje ela possa enxergar cada oportunidade que ela tem, cada momento que ela vive, como o presente que o Senhor tem dado. Que por mais difícil que pareça, meu Pai, ela possa enxergar as tuas mãos e possa aproveitar da melhor maneira possível. Na tua palavra diz que o Senhor usa as coisas tolas para confundir as sábias. Que aquilo que todo mundo iria reclamar, que a partir de hoje ela possa olhar como um presente que o Senhor tem dado. Que a partir de hoje, essa pessoa, esse tio, essa tia do Ministério Infantil, possa enxergar que o Senhor tem algo importante para ensinar. Meu Pai, abençoa e faça o trabalho
Ele faça esse trabalho que essa pessoa tem colocado tanto amor. Faça prosperar, meu Pai. E que assim como, né, eu recebi essa carta, que até hoje mexe tanto comigo, meu Pai. Que esse tio, que essa tia possa ter essa experiência. E possa saber o quanto ela é especial. O quanto essa pessoa é especial, tanto para o Senhor, como para as pessoas que estão ao redor dela. Meu Pai querido, usa-nos, Senhor Deus, sempre conforme a tua vontade. Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? A gente vai ficando por aqui. Até lá, tropa.